Nós vamos ler um texto, um versículo da palavra de Deus, em Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Podeis assentar. Meus amados, esta noite eu quero falar sobre o verdadeiro significado da predestinação. E eu quero me apoiar na Bíblia Sagrada. Se algum discordar porque leu no livro não sei de quem, porque não sei quem tem a sua doutrina de predestinação, é para lá. Eu defendo o que a Bíblia diz e não diz. Eu falo o que a Bíblia nos ensina e nada mais. Nada mais. Mas às vezes há alguma dúvida concernente à predestinação. Será que há pessoas predestinadas para ser salvo e outras não? Meus amados, imagine lá no céu, vamos dizer, alguém chega e diz: eu não estou vendo aqui a minha mãe. Pergunta lá para o secretário lá no céu: vem cá, cadê a relação? O senhor está aqui, leu. Mas a minha mãe, não, ela estava predestinada ao inferno. Mas ela? Na tua casa só tu que estava predestinado para ser salvo, os demais tudo para o inferno. E o meu vizinho? Teu vizinho também. Só o do outro lado que foi. Mas não falaram nada para mim, não me avisaram nada que eu estava predestinado, pelo menos para mim morrer ciente. Não falaram nada. Amado, imagine, eu fico vendo que há pessoas que ficam analisando essa questão de predestinação. Mas o que a Bíblia fala sobre predestinação? O que ela nos mostra? E é isso que eu quero falar esta noite, sobre o verdadeiro significado da predestinação. Começa aqui Paulo escrevendo aos Romanos, o versículo 20, a parte B, ele diz: e tu estás em pé pela fé. Em outras palavras, você está vivo, você está aqui esta noite, não é porque você foi predestinado para estar aqui agora, mas é por causa da fé. E você está aqui por causa da fé em Jesus Cristo, que é o teu Salvador, que é o nosso Senhor, e que você tem certeza que o seu nome, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, dos seus filhos, estão escritos no livro da vida. Você está de pé pela fé. Veja o que está escrito, João capítulo 3, versículo 17. Quem pode ler? Vamos procurar textos e contextos familiar. João 3,17, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. O que é que está? Pode dizer, pode ler, irmã. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja só, o Senhor não veio para condenar. Então, se eu vou predestinar, se Deus predestinasse, olha, você vai estar predestinado ao inferno, você para o céu.
Então ele estava condenando, né? Mas o que é que diz aí? Ele não veio para condenar, meu amado, mas ele veio para que todos sejam salvos. Para que todos sejam salvos. É o que a Bíblia diz. Quem pode ler, irmã, agora lê lá, Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta. Leia lá, João capítulo 1, versículo 1. Quem pode ler agora? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Leia o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Leia o 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito. O 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja bem, o Verbo, a palavra que se tornou carne, que se tornou homem, ele veio para salvar todos. Quem pode ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4? Veja só, Paulo escrevendo a Timóteo: Deus quer que todos os homens se salvem. Ele quer. Mas pastor, tem uns versículos na Bíblia que, por que fala que Deus predestinou? Vamos lá, Romanos 8, 29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pastor, e aí? Não estão predestinados? Que confusão é essa que o senhor quer fazer na minha cabeça? Não quero fazer confusão nenhuma. A predestinação que a Bíblia realmente ensina não é uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. E que predestinação é essa? A predestinação é para que os que quiserem ser salvos, conforme foi lido aqui, então estão predestinados à salvação. É simples de entender. Por exemplo, nós estamos cada dia lutando para ir para o céu, para morar com o Senhor. Não é isso? Não é isso? Você não está aqui para cada dia melhorar a sua vida, não é? Cada dia aprimorar mais a sua vida. Então significa que nós já estamos predestinados, porque estamos no caminho, estamos andando. É isso que a Bíblia está dizendo. Ela não está dizendo o futuro de alguém, ela está dizendo o momento que você está com Deus. Então você está caminhando para morar no céu. Você está lutando. E aqueles que ainda não estão aqui, vamos convidar para eles virem. Porque se eles não virem para cá, eles estão também predestinados a ir a um ou outro lugar. E só existem 2 lugares: o céu, a vida eterna com Deus, e a vida eterna no lago de fogo. Então a Bíblia não mostra, não nos diz que Deus predestinou uns para o inferno e outros para a vida eterna. Não, veja o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Veja só, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação.
Não é que Ele predestinou alguém, não. Deus escolheu quem? A raça humana. Deus não escolheu o seu cachorro, não. Deus não escolheu o seu coelhinho, não. O seu gato. Deus escolheu os seres humanos para que todos sejam salvos. Ele elegeu todos. Ele elegeu todos. De todos os seres humanos estão eleitos por mim. Todos são bem-vindos à salvação. Todos precisam decidir concernente à minha vontade. A minha vontade é que vocês venham. Foi lido João 3,17. Que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Essa não é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos tenham pleno conhecimento da verdade. Deus não é um Deus de confusão. Vamos separar o que é eleição e predestinação. Eleição é o ato divino pelo qual Deus escolhe ou elege um povo para si, para salvá-lo. Veja o que está escrito, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos, amados do Senhor, por nos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Pelo qual Deus escolhe ou elege um povo para si, para salvá-lo. Veja Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Muito bem, muito obrigado. Então, na predestinação de Deus para a igreja está a sua conformação, à imagem do Filho de Deus e a sua chamada para a salvação, Romanos 8,30, a sua justificação, Romanos 8,30, a sua glorificação. Essa conformação depende de chamada justificação e glorificação do crente, e depende ainda da santidade de Deus, a adoção de filhos. A doutrina da predestinação, como ensinada pelo calvinismo, só leva em conta a soberania de Deus e não a sua graça. Esta é a realidade. Portanto, amados, não deixe que nenhuma outra doutrina que não seja a palavra de Deus venha ser inculcada na tua mente, mas que você possa estar realmente firmado na palavra do Senhor, e de que, se você crê que você e a sua casa será salvo pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Continua orando pelo teu filho, continua orando pelo teu esposo, continua orando pela tua esposa, continua orando pelo teu vizinho, continua orando, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Crê na palavra do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todo mito, de toda doutrina que esteja arruinando a sua vida espiritual. Deus abençoe a todos.